Fala galera, eu recentemente, os meus canais no YouTube foram desativados, eu estarei fazendo lives na Kick TV, então para quem já estava acostumado, que gostava de ver as lives, elas ocorrerão normalmente por lá, perfeito? A Kick é uma plataforma nova de streaming aí, parecida com a Twitch TV, é uma plataforma bem intuitiva, bem fácil de usar, você pode logar com a sua conta Google mesmo, então vai lá. Eu estou deixando os links aí na descrição para vocês, o link do meu Telegram, o link de LivePix para doações para quem quiser doar, e para quem quiser curtir as lives, lá vai ser a nova casa aí, perfeito? Então, siga lá, conto com a ajuda de todos vocês, é isso daí. Vamos pro vídeo. Diante do cenário dramático que a população brasileira vivencia, esse parece ser apenas o começo da crise que a classe média vai vivenciar nos próximos anos. Enquanto seguirmos o ritmo atual, a classe média tende a diminuir drasticamente de tamanho. Mas não se engane, os impactos desse evento catastrófico serão sentidos em todas as camadas sociais. A expectativa mundial quanto aos mercados emergentes, ou seja, as economias em pleno desenvolvimento, como alguns países latino-americanos e do leste asiático, são muito positivas. Nessas regiões, estima-se que aproximadamente 600 milhões de consumidores da classe média vão atingir um poder de compra de 20 bilhões de dólares até o ano de 2025, no total. Mas mesmo diante das expectativas de um futuro positivo, a classe média enfrentará dificuldades relacionadas ao custo de vida e manutenção de serviços básicos, como saúde e educação, e este é o caso do Brasil. Enquanto o fator renda for um impedimento para o crescimento e ascensão social das famílias, mais e mais pessoas acabarão caindo no poço sem fundo do endividamento e dos juros altos, em busca de continuar consumindo para manter o mínimo padrão de vida considerado adequado. Viver na média ficou mais difícil. De acordo com a OCDE, a classe média diminuiu em 40 países ao redor do globo, desde a geração dos baby boomers. E é claro, a imensa maioria dessas pessoas obviamente não saiu da classe média porque subiu de classe. Parece certo que o encolhimento da classe média seja realmente uma tendência mundial e que com isso as gerações mais jovens dificilmente tenham as mesmas oportunidades que seus pais tiveram. Enquanto nossos pais provavelmente conseguiram comprar uma casa própria muito mais fácil e bem mais jovens, a geração atual e a futura geração dificilmente vai alcançar esse feito tão cedo. Pode ser até que muitos nunca alcancem. É claro que essa mudança reflete brutalmente na economia dos países, principalmente aqueles que ainda não atingiram o seu desenvolvimento pleno, já que a classe média representa uma boa fatia da população economicamente ativa em uma economia saudável. Mas é fato que o futuro da classe média ainda é incerto e pouco previsível, já que na maioria dos países os avanços tecnológicos e as novidades do mundo do trabalho imprimem mudanças a todo momento. O que é certo é que a falta de investimentos em áreas estratégicas como educação e tecnologia podem e vão comprometer o desenvolvimento econômico desses países a longo prazo e, sem dúvidas, colocar cada vez mais gente da classe média na pobreza. Será esse o fim do homem provedor? Do homem de classe média, pessoal? O que vocês acham? Já deixem aí nos comentários. Galera, eu vou comentar aqui para vocês sobre essa profunda crise econômica que lá vem vindo aí, já faz alguns anos, inflação disparada, teve também aumento de impostos, mesmo que vocês não percebam, aumentou sim e vai continuar aumentando ainda mais. Só que, é claro, você não vai ver isso na Rede Globo, você não vai ver isso no jornal, né? Isso aí é algo que vai ficar um pouco mais difícil de você minerar, você vai ter que realmente usar a sua cabeça e correr atrás das informações. Eu vou falar aqui nesse vídeo também quais são as consequências disso para homens, para mulheres, né? Principalmente aqui do nosso Brasil, apesar da crise ser global. Vocês sabem muito bem que uma crise econômica afeta primeiro países subdesenvolvidos. E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês também, cara, sobre o que eu acho que você que é jovem, o que você deve fazer para tentar se proteger disso, né? Então vamos começar. Galera, vocês sabem muito bem que gasolina está aumentando demais, né? Depois do governo do Lula aí, eu não sei se ele tem culpa ou não, valeu? Eu acho que isso é algo um pouco mais sistemático, algo que é resultado da falta realmente de um desenvolvimento tecnológico aqui do Brasil, aumento aí nos custos de energia, teve até um apagão aí recentemente. Aqui na minha cidade não chegou a apagar a luz, mas pelo que eu vi na internet foram vários locais que ficaram sem luz durante um certo tempo, né? Aí vem
a galera do governo, em vez de tentar melhorar um pouco as coisas, cortar gastos, vai lá e aumenta impostos, colocam impostos novos, né? Vocês sabem do que eu estou falando, do imposto agora de importação. Inclusive, isso atrapalhou bastante o meu projeto do podcast, porque eu já falei para vocês que a maioria dos equipamentos que eu iria utilizar estariam vindo da China, porque é muito mais barato. Todos os equipamentos que eu tenho aqui em casa, meu computador, meu equipamento de som e esse celular que eu estou usando para gravar esse áudio, são todos vindos do AliExpress. Infelizmente, acabou, o leite secou, a taxação está comendo em cima. O carregamento que eu tinha feito com os equipamentos parou na alfândega e taxaram ele de uma forma tão bruta que não compensou. Simplesmente deixei para lá e devolveu lá. Eu vou ver ainda o que eu vou fazer, tá, pessoal? Já estou dando aqui as minhas sinceras desculpas para vocês, mas o projeto vai atrasar um pouco. Nem tanto, mas acredito que vai sair esse ano ainda. Enfim, impostos para tudo que é lado, vocês podem ter certeza que eles vão aumentar ainda. As taxas que antes o governo não cobrava por algum milagre vão começar a cobrar. Novas pseudo-preocupações do governo virão à tona, tudo isso para servir de desculpa para ele te cobrar cada vez mais dinheiro. Faculdades que hoje tem aos montes aí, faculdades EADs, faculdades presenciais, já não fazem mais sentido algumas delas, né? Eu sou capaz de afirmar que hoje compensa muito mais você fazer uma faculdade de educação física, virar personal trainer, abrir um Instagram, gravar os vídeos mostrando fazer o exercício, tentar ganhar uma certa fama na sua cidade, para aí você cobrar 100, 200 reais por cliente, do que você fazer uma faculdade de engenharia, medicina ou até advocacia. A advocacia, então, nem se fala. É tanto advogado que tem nesse Brasil, até na minha cidade aqui, você vai num dos poucos shoppings que tem aqui, num dos 2 shoppings que tem aqui, você vai encontrar, meu amigo, muitos e muitos escritórios de advocacia. Parece que pelo prédio inteiro tem mais isso do que médico, dentista e tudo mais. Ou seja, você não vai ganhar dinheiro. Até vai, mas vai demorar bastante. Até você formar um nome para as pessoas procurarem você, ao invés dos outros 300 advogados que estão cobrando um pouco mais barato, vai demorar bastante. Então, eu acredito que hoje sim, é muito mais tranquilo fazer uma faculdade, mas eu acho que ela perdeu o sentido para quem quer ganhar dinheiro. Acho que é algo mais voltado para a vocação da pessoa. Se você tem vocação de ser médico, se você tem vocação para engenharia, para matemática, eu mesmo tenho vocação, mas decidi largar. O que eu faço hoje, eu acredito que eu ganho mais, e a área da programação, da engenharia de computação, é uma área que tem muitas oportunidades, mas requer muito esforço, muita dedicação. Enfim, é algo que eu não estou disposto a passar. Encontrei um caminho um pouco mais fácil, que é aqui fazendo vídeos e vendendo na internet. Então, a situação não está tão legal, né? Simplesmente não vale mais a pena você perder anos e anos de estudo para ter uma qualificação que no final das contas não vai te servir de nada. Basta ver o tanto de doutor, o tanto de galera aí que tem mestrado e está trabalhando de Uber. O meu pai, para vocês terem uma ideia, já contei a história dele aqui, ele trabalha no Rio de Janeiro como pedreiro, pintor, eletricista, bombeiro hidráulico, nunca fez curso nenhum, aprendeu tudo com a prática. E de uns tempos para cá, melhorou bastante para ele. Parece que a área da construção civil, querendo ou não, para quem é bastante qualificado e tem os seus contatos, ainda dá para ganhar bastante dinheiro. Mas para a galera que é nova, que está entrando agora, vocês esqueçam muito esse conceito de faculdade e tal. Eu acredito que para o jovem é um pouco mais simples ele entrar aí mesmo de cabeça na internet. Eu já dei dicas aqui, eu vou inclusive deixar no final desse vídeo a indicação do vídeo que eu fiz falando sobre isso. Mas o assunto principal do vídeo nem é esse. Isso aqui é mais um compilado que eu estou fazendo para mostrar para vocês realmente como é que a situação vai piorar. Vocês viram aí no corte de início, e infelizmente essa tendência de pior eu acho que ainda vai perdurar por alguns anos. Mas com isso, com o fim, né, vamos dizer assim, fim entre aspas, um encolhimento muito grande da classe média, aqueles homens que antigamente conseguiam prover as suas famílias ganhando, 5, 6 mil reais, vão se tornar cada vez mais escassas esses homens. Ou seja, a vida das famílias vai se tornar mais difícil. E tem gente que ainda tem aquele discurso, né, de conservadorismo. Aquela ideia antiga do marido trabalhar, a esposa ficar em casa cuidando dos filhos. Não que eu seja contra isso, eu sou até a favor, valeu? Eu fui criado assim, a minha mãe
teve que voltar ao trabalho na época que eu e meu irmão tínhamos mais ou menos 13 anos, então a minha parte da infância eu vivi toda com a minha mãe dentro de casa, e eu confesso que eu gostei bastante, foi muito bom pra gente ter a nossa mãe sempre comigo e com meu irmão, mas eu vejo que hoje isso é praticamente insustentável, né? Tirando aqui o conto de fadas do TikTok, tá, galera? Das redes sociais, isso é uma coisa que o homem comum, o homem médio, de classe média, não tem mais condição de bancar. E vai ficar difícil, cara. Vai ficar cada vez mais impossível de ter o quê? O homem provedor. As famílias vão ter que se prover. É claro, já expliquei aqui para vocês, já dei uma aula aqui também nesse canal, mesmo que indiretamente, de como você deve cortar gastos desnecessários. Já critiquei aqui bastante também o capitalismo selvagem, que eu considero um capitalismo um pouco deletério, que é o quê? Você criar um marketing pesadíssimo em cima de coisas que você não precisa, tudo para você gastar dinheiro. E aí, quando você se deixa levar por esse marketing um pouco mais predatório, você acaba entrando num bolo de neve de contas. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Infelizmente, galera, a nossa natureza requer controle e inteligência. A realidade é essa. E aí, para as mulheres também, infelizmente, né, vai ficar bastante difícil, sim, encontrar um homem para ter um relacionamento, para se casar, um homem provedor da família. Muito mais difícil, cara. E aí vem também o agravante da inteligência artificial. Vocês sabem que na maioria dos trabalhos que requer um pouco mais de comunicação, vendedor, esse tipo de coisa assim, né? As mulheres ocupam a maior parte desses empregos, mas no futuro vai ficar difícil, porque elas vão ter que competir com um robô, com uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial que não dá problemas de saúde, deu um defeito, simplesmente troca, né? Não tem direitos trabalhistas, o robô não fica cansado, não reclama e pronto. É uma maravilha para o empresário. Vocês podem ter certeza, um CNPJ, ele não tem coração, né? O CNPJ vê o quê? Cifra, dinheiro, lucro. Um empresário que vê que ele pode otimizar os custos dele, né? Comprando uma máquina para fazer um trabalho humano, ele não vai pensar duas vezes. Ele vai comprar. Ele vai substituir a mão de obra humana pela mão de obra robótica. Aqui na internet mesmo, o Primo Rico e a Natália Arcuri simplesmente despediram aí bastante dos funcionários dele. Não sei se é por conta de inteligência artificial, mas eles acharam forma, sim, de otimizar bastante o processo deles, e aqueles funcionários que eles tinham não eram mais necessários, então cortaram custos. Essas pessoas perderam os empregos e vão ter que procurar outra coisa. Mas está chegando num ponto que quem realmente não se qualificar com as coisas que o mercado precisa, tá, galera? Coisas que realmente as empresas querem, não é algo que está na sua cabeça, eu vou estudar para ser um artista. Legal, pô. Você pode estudar sim para ser um artista. Se esse é o seu sonho, vá em frente, né? Mas é aquilo. Será que o mercado precisa de artistas? Artistas 3D, designers, computação gráfica? Isso é muito bem-vindo. Só que vocês estão vendo também que a inteligência artificial já está começando a dominar muito essas áreas. Vide aqui as thumbs que eu faço para o canal. Tem gente que cobra ainda para fazer thumbnail, né? Cobra 15, 20 reais. Dependendo do canal no YouTube, nem o AdSense do vídeo vai dar isso. E aí, eu que sou um cara que nunca entendi nada de thumbnail, nunca fiz esse tipo de coisa, com alguns programas, alguns apps de inteligência artificial, já consigo fazer thumbs que eu considero ok. Deixa até nos comentários aqui o que vocês acham das thumbs que eu faço aqui no canal. É algo legal, não é algo super profissional, mas nem precisa ser, né? A verdade é que ninguém liga muito. Então, os caras que fazem thumbs perderam seus trabalhos também, né? E os editores de vídeo vão acabar perdendo também, porque já tem inteligência artificial que faz corte, que legenda, né? Não tem ainda uma inteligência artificial que edita o vídeo primorosamente igual o canal do Daniel Peninha ou o canal do Gemerson. Mas no futuro vai ter. Vocês não se iludam com isso. Então, o futuro é, assim, meio sombrio. A gente não sabe o que vai acontecer, mas vai ser difícil manter os nossos trabalhos aí, tendo que competir com máquinas. Homens, mulheres, todos nós vamos ter que caçar o nosso rumo. E aí, cara, vem aqui uma coisa que eu queria falar com vocês, que é a dica que eu dou para vocês, que é a seguinte. O ideal seria você trabalhar o máximo que você puder, juntar uma grana, tá? Para você poder ficar alguns meses aí
tentando construir algo online, criando a audiência. A partir daí, meu amigo, se o seu negócio for online, você vai ganhar em dólar, e isso é essencial por quê? Porque você vai ter liberdade geográfica. Por mais que a crise seja global, como eu disse no começo do vídeo, isso afeta mais países subdesenvolvidos. Com certeza, o pobre sempre paga mais caro. E aí, o que eu digo para vocês? Como o negócio de vocês vai estar ganhando em dólar e não vai estar preso ao Brasil, não vai ser um negócio físico ao Brasil, vocês têm toda a oportunidade do mundo para vocês saírem do Brasil. Ou às vezes nem sair. Vai para um lugar mais tranquilo, porque ainda existem lugares bons para se morar no Brasil. Eu não aconselho vocês a morar em capital, principalmente como o negócio não é físico, você pode morar onde você quiser. As cidades do interior têm muito mais qualidade de vida. Eu, quando vou para Goiânia, eu sou um cara assim meio desleixado, sabe? Eu prefiro fazer uma viagem de ônibus, até porque eu andei de avião algumas vezes na minha vida, mas turbulência, esse tipo de coisa, eu peguei até um pouco de trauma disso. Então eu encaro uma viagem de um dia inteiro do Rio de Janeiro até Goiânia, de um ônibus. Eu visito várias cidades do interior de São Paulo, são cidades assim, topíssimas, cara. Excelentes para se viver, muito distante da doideira que é a capital, né? Enfim, é um conselho que eu dou para vocês, mas só vale a pena se você estiver ganhando em dólar. Porque se você estiver ganhando em BR, meu amigo, aí realmente é difícil, cara. Complicadíssimo. Por que vocês acham que tem um monte de canal de gringo aí no YouTube, de casais até, que vêm dos Estados Unidos, tem bastante que vem até da Rússia, que vem de outros lugares morar no Brasil? Porque o Brasil, se você tem dinheiro, é um país maravilhoso. E como eles ganham em dólar, aqui eles são reis, né? Aqui eles são classe alta. No país dele, nos Estados Unidos, principalmente, tem a galera do Passaporte Bros que vem aqui para tentar arrumar uma namorada e tal, né? Mas eles vêm aqui também para viver aqui. Porque lá eles ganham, vamos dizer que eles ganham $5.000 por mês. Convertendo isso, se eles conseguem, se o negócio deles é online, a maioria dos youtubers ganham com YouTube e patrocínio, né? Eles vêm para o Brasil, tem aqui uma renda de R$25 mil, eles moram onde eles quiserem. Eu sou uma pessoa, galera, sendo sincero, os gringos não sabem muito bem sobre isso, mas eu não moraria em nenhuma localidade, metrópole do Brasil. Nenhuma. São Paulo, jamais. Rio de Janeiro, jamais. Mesmo se eu fosse milionário. Mesmo se eu tivesse assim, uma condição excelente a ponto de eu morar no Leblon, na Barra, e ainda me sobrar dinheiro. Eu não moraria. Por quê? Porque eu não tenho segurança nesses lugares. Eu fico com medo de sair na rua nesses lugares. Imagina só, eu morar num apartamento chiquérrimo e ter medo de ir na zona norte do Rio. Complicado, cara, né? Na zona oeste. Então, eu não aconselho vocês a morar em cidade grande. Aconselho vocês a juntarem dinheiro, fazer o que eu falei, e ir morar ou no interior ou em outro país. Não precisa nem ser nos Estados Unidos ou Canadá, né? Pode ser muito bem aqui no Paraguai, no Uruguai, na própria Argentina, que a galera fala muito mal, mas eu tenho conhecidos que moram lá, brasileiros que moram lá trabalhando de programação para países aí do primeiro mundo, Europa e Estados Unidos, falam inglês e tudo mais. Os caras lá, bicho, não saem de lá nunca. Por quê? Porque eles têm vida de rei. Não importa a crise, se você tiver dinheiro, as coisas funcionam para você. E vocês sabem muito bem quanto é que vale $1 na Argentina, né? O peso que ele tem. Enfim, e sem contar também que lá tem um churrasco que eu vou te falar, cara. A melhor carne do mundo, com certeza. Enfim, pessoal, as dicas estão aí. Novas soluções terão que ser vistas por vocês, terão que ser levadas em conta. Eu não saio do Brasil, já disse aqui, por conta da minha família, mas vocês sabem bem que eu estou passando por alguns problemas com a minha mãe, que eu já disse aqui nos vídeos, mas dependendo do que acontecer, eu vou pensar sim em talvez me mudar para um desses países, né? Eu acho a terra aqui da América do Sul e tal legal, país tropical e tudo mais. Não sei se eu gostaria de viver na Europa, né? Eu, talvez, enfim, eu também não gosto muito dos Estados Unidos, mas é isso, cara. Quando uma porta fecha, a outra abre, e é isso. É um futuro desconhecido para todos nós. Valeu, fui, sigam o canal, ative o sininho e deixa um comentário aí que país vocês gostariam de ir. Valeu!